O caráter do personagem que está sendo narrado, ele consegue entender esse personagem. Ele sabe. Olá, eu sou a Meg, estou aqui para falar um pouco sobre a característica do seu personagem, sobre o caráter do seu personagem. Por que é importante a gente definir um caráter para o personagem? Por que a gente precisa falar para o seu leitor? Por que a gente tem que dizer ao leitor que o meu personagem tem tal caráter, que ele tem tal característica e que ele precisa se conduzir dentro desse caráter? O caráter do personagem, o caráter do protagonista, do seu antagonista, o caráter dos personagens que vão fazer parte desse enredo, eles são extremamente importantes para que gere empatia para quem está lendo. Quando ele identifica qual é o caráter do personagem que está sendo narrado, ele consegue entender esse personagem. Ele sabe sobre o que o personagem está passando. Ele começa a perceber quais são as dificuldades desse personagem antes mesmo da dificuldade acontecer. Quando você mostra uma cena e ele sabe qual é o caráter do personagem, ele fala, putz, aí ferrou, eu tenho certeza que ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer porque com essa característica, com esse caráter, ele não enfrentaria isso. E lá na frente você desenrola a cena. Então ele se sente interativo à história. Ele compreende o que está acontecendo na história. E tem uma coisa que o leitor ama fazer, é montar o quebra-cabeça. É entender o que realmente está acontecendo na história e já supor o que vem ali na frente. Então quando ele consegue fazer isso, ele se sente parte da obra e é onde você gera uma empatia maior. É o momento em que, quando ele termina de fazer aquela leitura, ele se importa em saber quem é o autor. Ele quer saber quem escreveu aquela obra para que ele possa ler um próximo livro aí desse mesmo autor. Quando você não gera empatia, quando você lança um personagem que não tem identificação de caráter, quando ele não tem um destaque nessa questão do caráter dele, ou quando ele tem uma sequência de caráter, né? Quando eventualmente ele é corajoso, daqui a pouco ele é medroso, aí daqui a pouco ele é a pessoa que é aventureira, se joga mesmo pro que está acontecendo, mas eventualmente ele já não é mais. Ele é uma pessoa ranzinza, que não tem nada a ver com aquilo que você está construindo. Então o leitor não consegue saber, ele não consegue se conectar a esse personagem, porque ele não entende. Ele pensa, poxa, mas aqui estava acontecendo uma coisa e assim, estava acontecendo uma coisa simples e ele foi covarde. Lá na frente, eles estão dentro de um banco, acontece um assalto e ele é o herói da situação. Então você começa a se desconectar do seu leitor. Ele começa a já falar, não, olha, esse personagem não tem nada a ver. Não é um problema você ter um personagem que não tem coragem e lá na frente ele tem a coragem, não é isso. Mas quando você começa a misturar numa sequência frenética vários caráteres, né, vários comportamentos para um personagem, fica confuso para o leitor acompanhar. Ora ele é corajoso, ali na frente numa coisa que ele realmente sofreria algum tipo de dano, ele é covarde, não, daqui a pouco ele volta a ser corajoso, então fica aquela confusão, ele não consegue entender. E piora mais quando você mistura ainda mais. Eventualmente ele é a ranzinza, daqui a pouco ele é o defensor, daqui a pouco ele realmente é um escroto. Então isso complica e o leitor não consegue gerar empatia, ele não compreende o seu personagem, então ele não sabe o que vai acontecer e ele acaba se afastando desse tipo de narrativa. Então entender e manter a personalidade do seu personagem ao longo dos desafios em que ele vai enfrentar, né, no decorrer da história é extremamente importante. Lembrando que os personagens gradativamente ao longo da história acabam entendendo o que está acontecendo e vão enfrentando os seus medos. Então é extremamente importante você ter uma definição de qual é o caráter do seu personagem para que você tenha bons argumentos e boas cenas e para que você possa chamar para a sua história, para que o seu leitor tenha a sensação de participação dessa história ao longo da narrativa. É isso, gente, um beijo!